Graças e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira em que nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, podendo estudar a palavra do nosso Deus. Dessa vez nós vamos continuar estudando aquele livro, né, O Deus Presente, do Carson, pastor americano. E nós chegamos aqui ao penúltimo capítulo desse livro e vamos falar sobre a ira de Deus. Deus que é bastante irado. Deus que é bastante irado. Nós temos, então, estudado a respeito desse Deus ao longo aí desses últimos meses, visto várias das facetas do Senhor, e hoje nós chegamos nesta que é uma análise do juízo de Deus, e para isso nós vamos considerar o texto de Apocalipse, capítulo 14, os versos de 6 a 20. Apocalipse 14, versos de 6 a 20. Na semana passada, meus irmãos, nós estudamos a respeito do Deus que reúne e transforma o seu povo. Nós vimos por meio da carta de Paulo aos Efésios esse processo que é fundamentado na obra da cruz, que se inicia então com a reunião de um povo que fora transformado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós analisamos aquilo que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, nós vimos que o caráter dessa transformação não é simples, mas radical. Tomar a cruz, né? E todos aqueles que foram então transformados pelo Senhor reconhecem os ardores da vida cristã como um privilégio, nós vimos lá na carta de Paulo aos Filipenses, porque assim eles se assemelham com o próprio Salvador. Essa noite, então, nosso objetivo é estudar a respeito do Deus que é bastante irado. E desta forma, nós pretendemos desconstruir aquelas imagens de Deus como se fosse uma espécie de um Papai Noel pronto a presentear, ou um velhinho tranquilo, a imagem de um Deus como um avô sonolento. Porque quando nós começamos a pensar no que a Bíblia diz sobre o julgamento, nós percebemos que há uma grande quantidade de textos que mencionam o julgamento nas Escrituras, desde Gênesis 3. Gênesis 3 já é um julgamento. Depois disso, ao julgamento do dilúvio, ali em Gênesis 6, 7 e até o 9. Nós encontramos o julgamento de Babel em Gênesis 11, de Sodoma, se não me engano, em Gênesis 18. Nós encontramos todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, com todos os seus animais mortos, e aí já em vários livros da Escritura, também manifestando o julgamento de Deus contra o pecado. Nós vemos os ciclos de decadência na época dos juízes, como que o povo era julgado não só por um juiz, mas julgado por Deus e punido pelo Senhor. Quando a nação ali se corrompia vez após vez e, enfim, enfrentou vários tipos de juízo. Nós já vimos sobre o julgamento que caía sobre os reis de Israel quando eles eram crescentemente perversos e corruptos. Se você lê o livro dos reis ou o livro das crônicas, você vai encontrar justamente esse tipo de coisa, esse tipo de anúncio sobre os reis de Israel. Fez fulano de tal que era mal perante o Senhor, igual ao seu pai, ciclano de tal. Ou então, o inverso, mas na maior parte das vezes os reis faziam um cara mal perante o Senhor, o que levou Deus a julgar o seu povo, levá-los primeiro ao cativeiro assírio, depois ao cativeiro babilônico. Nós vemos muitos outros tipos de julgamento na história bíblica, também no Novo Testamento. O Senhor Jesus, com linguagem severa em Mateus 23, condenando ali alguns dos pecados dos seus dias. Nós vemos o julgamento em Atos daquele casal, Ananias e Safira. Nós vemos uma série de julgamentos, até mesmo de um apóstolo para com o outro, a repreensão de Paulo em Pedro, enfim, e muitos outros destaques do dia do Senhor, o dia que vem como um ladrão, o dia do juízo final. Então, falar sobre um Deus que é bastante irado, falar sobre juízo, não deve nos surpreender se a gente está acostumado com a narrativa bíblica. Mas é óbvio que na nossa cultura é muito difícil a gente pensar sobre esse assunto. Porque na mente das pessoas, a ira ela é frequentemente conectada com intolerância, com preconceito, com algum tipo de coisa nesse sentido. A ira, que é justa, não está no topo da nossa escala de virtudes. Por isso, então, que hoje nós nos concentraremos numa passagem específica, a do livro de Apocalipse, capítulo 14, e consideraremos sobre o lugar da ira de Deus em toda a Bíblia. Vamos, então,
orar para iniciarmos nosso estudo nessa noite. Pai, queremos interceder ao Senhor por nós. Pedir que o Senhor, sua graça e misericórdia, por meio do teu Santo Espírito, possa abrir os olhos do nosso coração nessa noite, para que nós possamos compreender as profundas maravilhas da tua santa palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a suplantarmos as nossas fraquezas e necessidades, as nossas incapacidades, para que nós possamos aprender mais de Ti e assim vivermos adequadamente neste mundo. É a oração que nós fazemos, no nome santo do nosso Redentor, que aplacou a ira de Deus, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, de fato, há muitas passagens da Escritura que nós poderíamos considerar para explorar o tema da ira de Deus, mas a gente vai se concentrar aqui em Apocalipse 14, dos versos de 6 a 20. Esses versos contêm uma série de discursos e talvez nós possamos dividi-la em duas partes maiores, né? Os arautos, dos versos de 6 a 13, e a colheita, né? Quando são ditas aí duas metáforas sobre a colheita, dos versos 14 a 20. Então, ambas essas sessões falam sobre juízo em termos que são, sinceramente, terríveis, assim, terríveis mesmo. É interessante também nós considerarmos o gênero do último livro da Bíblia, do livro de Apocalipse. Ele é geralmente chamado de literatura apocalíptica. Ele está cheio de simbolismo e de figuras que nós não achamos em outro tipo de literatura. Então, vamos ler o texto bíblico. Na outra oportunidade eu disse para vocês pausarem o vídeo e ler, mas eu estou repensando aqui, acho que é melhor a gente ler o texto bíblico mesmo no vídeo. Enfim, às vezes tem gente que vai assistir, não vai estar olhando, vai estar, quem sabe, fazendo algum outro tipo de coisa. Então eu vou ler o texto bíblico que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o terceiro anjo, escreve, aliás, esse é João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Até aqui, depois a gente lê o resto. Perceba então aqui, o texto fala de três anjos, né, que dizem alguma coisa que nós vamos considerar nesse momento. A começar pela conexão entre o evangelho mencionado aqui pelo anjo e aquilo que é dito no verso 7. Então, a conexão ela é basicamente a seguinte: visto que o evangelho está aqui, ele está sendo proclamado a todo povo, língua e nação, e que é o único meio pelo qual os propósitos de Deus quanto à salvação e ao julgamento se realizam, temam a Deus, porque chegou a hora. O evangelho está sendo pregado, e só o evangelho pode salvar. Então, chegou a hora. Temam a Deus. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, né? Como ele diz aqui no final do 7. Céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, então, o versículo 7, ele não está nos dando o conteúdo do evangelho, que é mencionado lá no verso 6, e sim o motivo para alguém responder ao evangelho, uma vez que o fim está próximo.
Pessoas de todos os lugares são chamadas a responderem adoração ao Criador, porque, diz o texto, é chegada a hora do seu juízo. O segundo anjo, por sua vez, ele anuncia a queda do paganismo. Esse anjo sai e diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O texto está dizendo então que a grande Babilônia caiu. É justamente aquilo que é descrito lá no capítulo 18, né, quando o texto descreve a própria queda de Babilônia, como a queda de Babilônia se dá. Então um anjo forte levanta uma pedra e joga para dentro do mar e diz assim, dessa forma, da mesma forma que essa pedra é jogada para dentro do mar, assim Babilônia, a grande cidade, será jogada para o fim e nunca mais será encontrada. Lá para o 14, verso 8. Então, a cidade histórica de Babilônia, meus irmãos, é importante nós entendermos isso, né? Babilônia era a capital do Império Babilônico, que teve como rei Nabucodonosor, que levou cativo o povo de Deus lá por volta de 700 a.C., por aí. Ela ficava entre os rios Tigre e Eufrates, os grandes rios da época, e ela, em determinado momento, foi a capital, super capital do mundo, destruiu o templo ali, então, acho que é mais próximo, por volta de 600, entre 600 e por aí, cerca de 600 antes de Cristo. Né? Terrível cidade. E no tempo em que Apocalipse foi escrito, Babilônia não existia, basicamente. Conta a história que eram apenas ruínas, que era uma pequena vila de pescadores, mas nas escrituras, Babilônia ela é muito mais do que uma cidade física, mas ela é um símbolo do paganismo, o símbolo de uma sociedade que se opõe a Deus e a sua vontade e que, por fim, é destruído. Daniel, no seu livro, o profeta Daniel relata que o rei da Babilônia, em determinado momento, Nabucodonosor, ele olhou e disse assim: não é esta grande... Deixa eu colocar aqui, Daniel 4, verso 30. Cadê Daniel? 4, verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Babilônia era o símbolo do orgulho, da prepotência. Não é surpreendente que Babilônia tenha se tornado sinônimo do espírito da impiedade em todas as épocas. Até mesmo na nossa época, nós, quando vamos mencionar algo que é ímpio, ou uma situação determinada que é ímpia, nós mencionamos Babilônia, até os próprios ímpios, por vezes, dão o nome de locais cuja impiedade é crescente, enfim, é a marca, eles dão esse nome de Babilônia. Né? Babilônia é esse sinônimo da impiedade, está naqueles que adoram a si mesmos, está no seu sucesso, nos seus bens. Babilônia significa tudo menos o Criador. É uma sociedade livre de Deus, e uma sociedade livre de Deus é o pior inimigo de si mesma. Por isso que, embora na época do Novo Testamento a antiga Babilônia já tivesse sido destruída, o seu nome ainda era usado para se referir, no caso de João, à cidade de Roma. Cidade de Roma, que naquele tempo era a supercapital do poder deste mundo, o centro de novas formas de arrogância, o centro do paganismo, da impiedade. E é isso que o anjo diz: caiu. Caiu a grande Babilônia. É um anúncio da destruição iminente de toda a cultura, bem como da própria Roma, que se estabelece de modo arrogante contra Deus. O anúncio daquilo que o anjo descreve no capítulo 18, como nós vimos, como de fato acontecendo. Como de fato acontecendo. Então, a Roma pagã, diz o texto, ela havia dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Na linguagem bíblica, essa prostituição especificamente, ela não não é literalmente sexual, mas é uma figura de linguagem que representa justamente ir contra Deus e a sua vontade. Assim como numa prostituição comum, a esposa trai o seu marido, enfim, ela, mesmo que não seja casada, trai o seu marido. Na prostituição espiritual, as pessoas traem o Deus que está presente e seguem
aos ídolos. E essa voz de Roma, então, tem feito as nações beberem desse vinho da loucura, da fúria da sua prostituição. Aí vem o terceiro anjo, que destaca o seguinte. Saiu aqui. Vou voltar. O terceiro anjo que destaca no capítulo 9. Seguiu-se a estes o terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença dos cordeiros, e por aí ele vai. Até o verso 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, aqui o símbolo da eternidade, né? E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua marca, quem quer que receba a marca de seu nome. A referência, então, à besta, ela vem de 2 capítulos anteriores. Lá no capítulo 12, verso 9, o texto diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Essa, então, é a besta, né? A antiga serpente chama duas bestas. A antiga serpente, o que nos leva de volta a Gênesis 3, evidentemente, mas ela chama duas bestas para auxiliá-las, né, como seus agentes. A primeira, forte, poderosa, e a segunda, ela é enganadora, chamada às vezes de o falso profeta. Na visão de João, o diabo, a primeira besta e a segunda besta atuam juntos como um tipo de, quem sabe, imitação do Deus Trino, né? Pretendendo ser Deus, tentando agir como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas de uma maneira má, destrutiva, arrogante. A besta quer que todos sejam marcados por sua imagem, que todos fiquem sob o seu domínio e sob o seu controle. Né? Isso também é parte da linguagem do capítulo anterior, é por isso que o terceiro anjo ele diz essas coisas em voz alta. Né? A ira de Deus, outra coisa interessante para a gente considerar é esse fato, a ira de Deus preparada sem mistura. Né? O que será que isso significa aí no verso 10? É uma figura que é extraída da prática de beber vinho. Era muito comum na época que se colocasse um pouco de água para suavizar o vinho, colocando um pouco de água, né? Ali, enfim, para que ele não ficasse tão forte, tão fermentado. E essa figura é uma maneira de dizer que no passado a ira de Deus ela foi diluída. Como se você estivesse dizendo, esse agora é o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Antes, ele estava diluído. A ira de Deus vinha de uma maneira mais leve. Agora vocês vão ver. Qualquer manifestação da ira de Deus que vocês viram até agora, qualquer uma dessas manifestações horríveis da ira de Deus, era uma maneira diluída. Cativeiro, tudo isso que a gente mencionou, dilúvio, enfim, né, os exílios, era diluído. Agora a ira de Deus será derramada em mistura. Então, nós vemos aí essas imagens, meus irmãos, terríveis a respeito do juízo de Deus, do julgamento de Deus, de como que Deus, em ira, vem aos os que rejeitam o seu nome, certo? E na sequência, então, o juízo de Deus ele tem outra imagem, não mais de 3 anjos, mas João passa a ver aqui duas figuras da agricultura. A primeira, uma colheita de grãos, dos versos 14 e 16, veja aí. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
O que significa, meus irmãos, essa figura, né? Essa colheita de grãos mencionada aí nesses primeiros versos que lemos aí, Apocalipse 14, de 14 a 16. O que significa que o tempo estabelecido está chegando? A colheita acontecerá e não tem como escapar dela. O texto menciona aquele que é semelhante a filho de homem, e ele é o próprio Cristo. Tem na mão uma foice afiada, e o anjo que sai do templo, ali como a gente vê no verso seguinte, verso 15, ele diz assim, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Em outras palavras, Deus está dizendo que a vida ela não continua para sempre. De modo interminável. A história da Bíblia ela caminha para um momento, para um alvo, para um fim. Ela começa em um momento e ela termina em um momento. Ela se encaminha, meus irmãos, para o fim. Esse é um negócio aqui. Ela se encaminha para o fim que o próprio Deus designou para ela. E quando chegar o tempo, o próprio Senhor passará a sua foice. O tempo, como nós conhecemos neste instante, ele já não existirá mais. O julgamento ele será definitivo, ele será final. E há uma segunda visão da agricultura nos versos seguintes, quando o texto diz, então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar. Opa! Não, tá certo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A visão final, meus irmãos, enfatiza a amplitude violenta da ira de Deus quando ela finalmente for derramada. A figura utilizada aqui, vista por João, é de que os agricultores, era comum antigamente que os agricultores colocavam as uvas que eles colhiam num tanque e eles iam ali pulando assim, a fim de esmagar, pisar mesmo, esmagar as uvas, fazendo com que o suco delas fluísse. E essa figura usada aqui no texto para retratar pessoas sendo lançadas no grande lagar da ira de Deus, pessoas que são esmagadas de maneira tão completa e em números tão elevados que o sangue delas, diz aí o texto, e o lagar foi pisado e correu o sangue do lagar. Era tanta gente, era tanto sangue, que o sangue flui dos canais até uma altura de freios de cavalo. E o texto vai dizer aí 1.600 estádios, o que dá perto de 300 quilômetros de sangue das pessoas julgadas pela ira de Deus. Perceba então que essas figuras elas são usadas para nos dizer algo importante quanto ao pavor do julgamento final, sobre todos aqueles que desprezam o evangelho eterno. Você se encontra nessa situação, se você tem desprezado o evangelho eterno mencionado lá no começo, saiba que é isso que te aguarda. Você pode duvidar, pode questionar, mas é isso que te aguarda. A manifestação da ira de Deus na sua vida. O principal ensino, então, dessa linguagem figurada, meus irmãos, é a plenitude violenta da ira de Deus, quando ela for derramada no final da história. Muitas pessoas nos nossos dias, caminhando aqui para o final com algumas conclusões. Muitas pessoas nos nossos dias zombam do inferno. Você talvez já tenha ouvido por aí algo, eu vou lá para o inferno, porque lá no inferno eu vou poder fazer tal coisa, vou poder tomar minha cervejinha, enfim. Esse é um tipo de expressão
Eu já ouvi bastante isso. Por outro lado, há pessoas que acham que falar do inferno é algum tipo de crueldade. Enfim, você também já deve ter ouvido alguém dizer, olha, não fala do inferno. Por que você não fala de coisa melhor? Fala do amor de Deus. Mas perceba, meu irmão, algumas coisas. Primeiro que na Bíblia, Jesus ele foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Foi o autor bíblico que mais apresentou essas imagens horríveis de maneira mais vívida. Ele falou abertamente para os seus discípulos que estavam em risco de serem crucificados, espancados e sofrerem outras atrocidades. Ele diz assim, deixa eu colocar aqui para vocês verem também, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus ele fala em outras ocasiões sobre o choro e ranger de dentes como sendo a realidade do inferno. De modo que nós precisamos considerar, visto que o inferno é real, terrível, e que ele tem de ser considerado de maneira urgente, ele tem que ser evitado de maneira urgente, seria uma falta de amor cristão, de compaixão cristã, não dizer para as pessoas, não adverti-las exatamente como será nos dias finais. Da mesma forma que Jesus alertou as pessoas dos seus tempos acerca da realidade do inferno, assim também nós devemos fazer. Além disso, nós precisamos considerar que há indicações bíblicas, como nós vimos aí em Apocalipse, de que o inferno ele durará eternamente. Olha só, aqui, ó. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não parece que um dia o sofrimento vai chegar ao fim. Mais lá na frente, no capítulo 20 de Apocalipse, versos 9 e 10, o texto diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E olha só, serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Existe um consolo, tanto quanto ilusório, supor que as pessoas que são lançadas no inferno serão aniquiladas. Não, elas não serão aniquiladas. Elas permanecerão em sofrimento. Permanecerão em sofrimento. O inferno também, meus irmãos, estará cheio de pessoas que não queriam ir para lá, mas também não queriam se humilhar e agora não podem mais se arrepender. Por toda a eternidade elas odiarão a Deus, desprezarão a cruz, ainda buscarão o pecado, apesar de não conseguirem cometê-lo, porque Deus é o Senhor do inferno e o inferno é santo. Por isso que ele é terrível, dentre muitas razões. Elas ainda vão odiar outras pessoas, ainda serão completamente pecadoras. E esse é o horrível pavor do inferno, punição, sem nenhum arrependimento, nunca. Por isso que a Bíblia sempre nos exorta a fugir da ira vindoura. Por último, é inevitável para a gente, meus irmãos, dizer essas coisas sem lágrimas, sem sentir minimamente o sofrimento do qual nós fomos livrados e o sofrimento ao qual muitas pessoas estão caminhando. Nós experimentamos perdão de pecados, reconciliação com Deus. Isso acontece por causa da graça do Evangelho. Nós somos, diz um autor, nós somos só mendigos que dizem ao outro mendigo onde encontrar o pão. Nós somos apenas condenados que acharam perdão e querem que outras pessoas usufruam, experimentem, se regozijam nesse mesmo perdão. Sim, nossa responsabilidade, meus irmãos, ao nos compadecermos do nosso próximo, é manifestarmos essa realidade a eles. Olha, você tem sido rebelde à vontade de Deus, tem rejeitado a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Você vai perecer para sempre no inferno, sofrer. Lembre as pessoas dessas imagens terríveis apresentadas aqui em Apocalipse 14. Porque é isso que aguarda essas pessoas que rejeitam o Evangelho pregado, que rejeitam a revelação de Deus, seja ela geral, seja ela específica. Deus, assim, nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos nos compadecer das pessoas. Vamos, mais uma vez, orarmos para agora encerrarmos o nosso estudo
nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer pelo tempo precioso que tivemos agora, tempo de estudo da tua santa palavra, Pai. Queremos, de modo especial, interceder por aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que têm rejeitado o teu nome, rejeitado o teu santo evangelho, aqueles que têm zombado da cruz, escarnecido do teu santo nome, Pai. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Ajuda-nos a anunciar o evangelho a estas pessoas e pedimos, em tua misericórdia, o Senhor as convença por meio do teu Santo Espírito. Pedimos-te, Senhor, que tu faças isso enquanto ainda há tempo, que estas pessoas possam reconhecer o Senhor como Salvador de suas vidas e assim possam viver conforme o Senhor deseja que nós vivamos. Ajuda-nos, Pai. E lembra-nos também sempre daquilo do que nós fomos livrados, Pai. Da morte eterna, da condenação eterna, Senhor, do sofrimento eterno. Nós te agradecemos e te bendizemos porque por nós reconhecemos, Pai, que nós não merecíamos isso, mas graciosamente por Cristo Jesus, o Senhor nos ofereceu esta salvação imerecida. Assim nós oramos no nome do nosso Redentor, Jesus. Amém. Bom, irmãos, que Deus assim os abençoe. Se Deus quiser, nós nos encontraremos aí no fim de semana, escola dominical às 9 horas da manhã, depois o culto público, adoração pública do povo de Deus às 18 horas. Certo? Que Deus esteja abençoando vocês nessa semana e, se Deus nos permitir, também nos encontraremos também na próxima semana para mais um estudo bíblico. Certo? No mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.